Rapaziada, hoje eu vim trocar ideia num ambiente diferente, trocar outro tipo de assunto com vocês, mano. Em relação, mano, à empresa assim e tudo mais, tá ligado? Eu tenho 6 anos que eu tenho a SigSharp, não era a SigSharp, se tornou a SigSharp em 2023, final de 2023, e tive uma pausa, retornei. Mas o assunto de hoje, mano, mais ou menos explicando para vocês desse 1 ano e 2 meses que eu retornei a esse nicho, a esse ramo, colecionável, games e tudo mais. E o que eu aprendi nesse 1 ano e pouco, mano, é que eu tenho muito cliente que comprou comigo a primeira vez em 2020. E eu comecei a buscar entender por que eu tenho isso, mano. Eu acredito que eu tenho erros como qualquer outro. Eu acredito que eu vou ser um pouco mais amador do que qualquer outro, eu tenho essa noção, tá? Por enquanto, mas eu busco cada vez mais profissionalizar, cada vez mais trazer inovações. E hoje eu estou mais explicando para vocês, mano, nesse sentido que eu deixei de vender para muita gente, mano, nesse último 1 ano e meio, assim, praticamente, arredondando. Porque eu acho que da outras vezes que eu tive a experiência, mano, eu estive muito querendo vender para todo mundo, para todo mundo. E no final das contas, você cada vez diminui o seu trabalho e seu valor perante aquilo. E hoje o que eu busco não é vender para menos gente, a portas são abertas para todos. Mas hoje eu tento analisar cada pessoa que está entrando como cliente, na cartela de cliente, na cartela de como amigo. Tem muito cliente colecionador que hoje já é meu amigo. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, na casa do DJ, onde eu conheci ele vendendo para ele, depois ele vendeu a coleção para mim, e hoje a gente é amigo 2 anos depois, da mesma forma, na mesma intensidade. E eu comecei a entender mais nesse último ano assim, é que eu estava mais afim de buscar nesses últimos 6 anos. O que eu busquei era conexões que pudessem me valorizar como pessoa. Valorizar como pessoa, valorizar, tipo, saber do lugar que eu vim, das portas que eu tive, das oportunidades que eu tive, e olhar isso aqui de uma forma que fala assim, caraca, ele não é só um vendedor de games, ele não é só essa parada. E eu parei até de tentar me provar como isso. Muita gente me vê como SIG vendedor de games e tudo mais, eu não tenho nenhum problema com isso. Para mim me sinto lisonjeado, assim, de verdade mesmo. É a oportunidade que Deus me deu e a oportunidade que eu de verdade não só faço dela do simples, mas eu tento transformar ela no máximo, entende? E é isso que eu vim buscando, eu venho buscando cada vez mais. Mas eu cada vez mais eu recuo com alguns tipos de negociações que eu tenho. Não é que ela está fechada e eu recuei. Não, pelo contrário. Nesse sentido, até perco para manter a minha palavra. Mas depois de uma grande análise nesses últimos 2 meses assim, a gente acaba ficando nos bastidores durante um tempo e esses bastidores deixam meio que algumas palavras ecoarem por aí e essas palavras chegam até a gente. Então, eu, por exemplo, tinha uma negociação que eu estava para fazer e tudo mais, estava quase 100% assim, eu fechei uma e era para fechar a outra. Só que a outra, cara, era de uma pessoa que, tipo assim, no momento ela estava precisando dessa ajuda e tudo mais. Acho que foi um dos momentos que eu meio que dei essa recuada pelo simples fato que, tipo assim, as pessoas não entendem que a vida é tipo roda gigante. Não que eu fiz o mesmo. Eu até fiz uma ajuda ali, mas eu também não fui além do que eu poderia. Porque anos atrás essa mesma pessoa estava em alguns círculos ali onde tentaram destruir minha reputação de alguma forma, coisa que nunca se concretizou. Deus sabe de tudo também, nunca precisei me explicar. E
E ela estava numa situação um pouco difícil, recente, e eu não levei adiante a segunda negociação pelo simples fato que, tipo, até onde a gente vai também para se provar que a gente não é aquilo que a pessoa falava por aí que era. E por que eu tô dizendo isso? Cara, chegou o momento que eu tô parando de me provar. Parando de me provar que eu consigo fazer uma negociação de um item de 100 mil. Quem comprou sabe. Parando de me provar que eu consigo fazer negociações, parando de me provar que tudo é verdadeiro que eu faço. Parando de provar nesse sentido, porque no final das contas, quem acaba meio que e perdendo mais energia tentando fazer essas provações e deixando de fazer coisas além disso, sou eu mesmo. Para gente que realmente se importa. Então, nesses últimos 2 meses eu estruturei a empresa assim, tudo mais. Por mais que eu sei, eu tenho a noção que a SigSharp é um fundo de quintal, eu tenho essa noção, mas a mentalidade é empresarial forte. Eu até costumo dizer que daqui 20 anos eu tenho total certeza que como empresário vão saber quem eu sou. Isso aí eu dou total certeza e eu tenho que lutar isso a longo prazo, entende? Até por isso que eu vou começar a soltar esses vídeos um pouco diferentes, porque eu vou, além de só games, além de só coleções e tudo mais, eu vou demonstrar talvez um pouco daquilo que eu aprendi, que eu acho que eu sei mais do que realmente os games, assim, tudo mais, e eu acho que é por isso que muita gente se pergunta, muita gente pergunta, pô, Sig deve ter um sócio, Sig deve ter não sei o quê, Sig deve ter não sei o quê. De verdade, essa que é a questão. Aparecem muitas oportunidades para mim fazer isso daí, mas eu nunca aceitei nenhuma. Não é pelo fato de que eu não consigo assumir isso dali, é pelo fato de minha empresa ser um fundo de quintal onde eu entendo minha doideira. Mas nesses 2 últimos meses, eu comecei a desmembrar toda essa doideira em processos e tudo mais, coisa que eu fiquei 1 ano ali, e hoje eu estou fazendo desmembrando, para futuramente fazer algo ali que tenha mais sentido, que eu consiga o quê? Aquela porta que se abriu com um futuro sócio, um futuro investidor, se mantém aberto para futuros negócios que eu tenho vontade, não só vontade, eu tenho certeza que dá certo. A SigSharp, ela parece que deu tanto certo assim desde o começo, pelo simples fato que eu tenho uma parada mais empresarial, mano, que eu sei como fazer dar certo, eu sei que aquilo que se eu ganhar 100, eu não vou gastar 100 comigo. Na verdade, mano, toda a SigSharp ela roda nesse 1 ano e 2 meses de forma ela mesma. O pessoal meu não tem nada a ver. O pessoal faz outras coisas, entendeu? Até isso eu desmembro bem, mas isso eu tento fazer o crescimento da Sig. Para depois ali, empresa no começo ela tem que focar em venda, 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 venda. Coisa que eu fiz de 2020 a 2024. Quando eu voltei, foquei em venda e tudo mais, mas foquei em processos, foquei em investimentos que 1 ano depois agora eu estou colocando em pauta e, e tendo a noção de tipo assim, quem que tu quer levar? E a SigSharp hoje, em si assim, no mercado do nicho do colecionável, eu não quero somente ficar com os games, eu quero abrir outras portas e essas portas cada vez estão se abrindo de verdade. Outros nichos, action, TCG, quero fazer sim. Não importa o que pensam e tudo mais. Eu importo o que eu vou juntar para manter o nosso mercado florescido. Eu penso todo dia de montar algo que mantenha as pessoas envolvidas com os games da forma que sempre foi. Eu até estava falando com um amigo, deve ter uns 2 dias com com quem, agora eu não vou lembrar, mas eu tava falando, tipo, cara, olha o Pokémon como que tá agora. Ah, mas Pokémon, cara, a experiência de um videogame é muito melhor e maior do que a do Pokémon Card. Não desmerecendo isso, mas tô falando de experiências, de memórias e tudo mais. Pokémon foi em 98, se eu não me engano. A gente tem muito mais história com games. E hoje o Pokémon ultrapassou a gente, os games estão acabando de uma forma onde que eu não consigo entender.
Isso fica até para outro vídeo, mas a gente vai fazendo acontecer. O que eu quero mais explicar, mano, é que tem gente que eu tô deixando de vender e tá tranquilo. Mas eu tô deixando de fazer muita coisa para fazer vocês entenderem aquilo que está sendo criado. Fechou? É mais isso, vou soltando uns vídeos que talvez não tenham muito a ver com as coisas, mas é vontade que eu tenho para falar. Au!